Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Carlo Benante, eu sou doutor em inteligência artificial na área de computação inteligente. Meu foco não é a área de saúde, né? Apesar de que eu sou Dive Master e tenho um curso simples aí de primeiros socorros que eu acho que todo mundo deveria ter. E então o motivo do meu vídeo realmente não é técnico, ele não é para especialistas na área de saúde, médicos e enfermeiros. É para tentar acalmar, dar um pouco de esperança para a população em geral. Então eu vou ler um site aqui, eu vou explicar o que é esse site. Eu vou fazer uma tradução livre. Não vou conseguir seguir todos os termos técnicos, que não conheço muitos, mas vou pela tradução livre vou tentar explicar. E em relação a médico e enfermeiro, se você está nessa batalha aí, está sem tempo de ler e sem tempo de se inteirar do que está acontecendo aí, talvez valha a pena aí colocar só o áudio, né? Esse aqui é um vídeo, mas não tem nada de importante no vídeo que o áudio não possa transmitir. Então, de repente, no caminho para o hospital aí você pode escutar o áudio e se inteirar, tomando aquele cuidado de que algum vocabulário, algum termo técnico possa estar incorreto, mas se você tem informação em medicina, você vai conseguir, obviamente que vai identificar todos os itens. Dito isso, vamos ao que interessa. Esse site Visual Capitalist, ele agregou informações de todo o mundo sobre todo tipo de tratamento e vacinas que estão atualmente em desenvolvimento para o tratamento do Covid-19, né? Então, eu vou ler o site. A princípio eu não iria ler tudo, eu iria ler resumido, mas eu acho que não tem motivo para não ler tudo. Então, o vídeo pode ficar um pouco longo aí, com muito detalhe técnico, mas eu acho que ele pode ser útil aí para quem está escutando, como se fosse uma rádio, né? É como se fosse, como é que se diz aquele podcast, um podcast, né? Então eu vou agregar essa informação para que você possa conhecer melhor. Então, seguindo aqui no nosso vídeo, isso aqui foi publicado no dia 1º, há 4 dias atrás, por Nick Hotley. Então eu vou começar aqui com esse gráfico, lutando contra a pandemia. As inovações no sistema de saúde para combater o Covid-19. Então vamos a um pouco de estatística. A gente às vezes fica pensando que só tem a cloroquina e fica esperando por um resultado mágico. A ideia é que esse vídeo vai mostrar que existe uma organização de todos os sistemas de saúde do mundo em harmonia, tentando achar uma solução para essa crise. Então, por exemplo, existem 41 ferramentas de diagnóstico ou de teste para o vírus, atualmente sendo em várias fases do setor de aprovação de uso, né? Existem 23 tipos de tratamentos sendo estudados e existem 5 tipos de vacinas em teste clínico, né? Na parte de diagnóstico, então nós vamos entrar nos 3 itens agora, né? As 3 frentes de batalha: diagnóstico, tratamento e vacina. Diagnóstico é importante porque mesmo sem tratamento é possível diminuir o impacto econômico isolando as pessoas certas, como fez, por exemplo, a Coreia do Sul. O tratamento, obviamente, que é o mais importante, é o que vai salvar vidas imediatamente. E a vacina, para quem ainda não se contaminou, é um pouco mais demorado o processo,
mas a vacina salvará vidas no futuro e se tudo correr bem e conseguirmos fazer essa vacina logo, talvez até esse ano. Então, entre essas três frentes de batalha, começando pelo diagnóstico. Os tipos de testes de diagnóstico. Então, nós temos 35 testes do tipo PCR, Polymerase Chain Reaction, é, cadeia de reação de polimerase, né? Ou o PCR, nós temos três tipos de PCR, Point of Care, dois tipos de NGS, Next Generation Sequencing, e um tipo de Isothermal Amplification, né? O status de aprovação desses 41 tipos no total, então 20 estão usando já, a FDA é a Anvisa americana, né? 20 já estão usando um sistema de autorização por emergência da FDA. 17 estão aprovados para a venda na Europa, a trademark CE. Um ainda está em desenvolvimento em laboratório e 3 deram errado, foram descontinuados, né? E também uma estatística sobre o tempo de resposta desses testes. Então, 7 deles dão resultado em menos de 1 hora. 23 deles dão resultados entre 2 a 8 horas. E 11 deles dão resultados de mais de 12 horas. Certo? Então, quando a gente fala, o país comprou teste, mas não existe só um. Tá? Eu acho que é importante a gente se educar para entender que a coisa não é simples, não é tudo um único item, tudo uma única solução, é um esforço conjunto. Na próxima sessão, a próxima frente de batalha, o tratamento. Então, o tratamento, o objetivo dele é desenvolver uma droga que permita aí ajudar uma pessoa que esteja doente, né? Então nós temos 3 tipos de drogas que podem ajudar em 3 diferentes frentes de batalha aí. 6 tipos são tratamentos de sintomas, então manter a pessoa confortável para que ela se recupere. 12 tipos de tratamentos têm a ver com o anti-inflamatório, para manter o pulmão da pessoa, que eu acho que é o que causa mais estrago, né? E a parte anti-inflamatória é o que causa mais estrago, é a inflamação pulmonar. E 5 tipos são antivirais que evitam o crescimento e a proliferação do vírus. Em desenvolvimento, em estado pré-clínico, tem mais de 30 tipos de tratamentos em estado pré-clínico. Então vamos quebrar esses números aqui. Mais de 30 em estados pré-clínicos. São inovações que ainda não foram para o teste clínico. Tem um dos tratamentos está em observação. Aí nós temos as fases 1, 2, 3 e 4. A fase 1 é a fase de segurança e de efeitos colaterais e também de testar a dosagem. A fase 2 é a efetividade, mas também a segurança. A fase 3 é para confirmar se o tratamento é efetivo. E a fase 4 é conferir o risco e o benefício, né? Então, existe o intervalo entre a fase 1 e 2 e o intervalo entre a fase 2 e 3. Então nós temos dois tipos de tratamento, 2 tipos de drogas que estão na fase 1, estão testando se são seguras e também qual é a dosagem correta. Temos uma droga que está no intervalo entre passar da fase 1 para a fase 2. Temos 6 tratamentos que estão na fase 2 no momento, que é para conferir se são efetivos e ainda conferir se continuam sendo seguros na dosagem estabelecida na fase anterior. Passando da fase 2 para a fase 3, passando da fase 2 para 3, temos 4 tratamentos. E já na fase 3 nós temos
5 tipos de tratamentos que estão sendo testados para confirmar se são efetivos, se resolvem o problema. Na fase 4 nós temos um tratamento avaliando já se tem um risco ou um benefício, a balança entre risco e benefício. Depois temos um tratamento já em uso de emergência e 2 que falharam nos testes, certo? Então eles vão seguindo este caminho aqui. Se não falhar, é aplicado no grande público. Com isso terminou aqui o resumo do questão dos tratamentos. Agora a outra frente de batalha é a vacina. Então o que é a vacina? É você imunizar uma pessoa para que, se ela vier entrar em contato com o vírus, ela não fique doente, porque ela já tem, o corpo dela já foi exposto a alguma forma de reconhecimento do vírus, e aí o corpo já está preparado para batalha. Quando o vírus chegar, o corpo já sabe reconhecer e atacar esse vírus e matar esse vírus antes que ele consiga se proliferar. Então nós temos 41 tipos de candidatos à vacina atualmente em desenvolvimento em estado pré-clínico, né? E aí tem o chamado a plataforma da vacina. Qual que é a plataforma? É como que essa vacina atua no organismo, né? Então nós temos 3 tipos de vacina que estão trabalhando com pedaços de DNA, né, para que o vírus seja reconhecido pelo nosso corpo com pedaços de DNA ou de RNA, que são os ácidos nucleicos, são o núcleo do vírus. Nós temos 3 tipos usando DNA, 7 tipos usando RNA. Nós temos um tipo de vacina que usa um vírus desativado. É o vírus, o próprio vírus, só que já está morto. Ele é usado só para que o corpo reconheça ou o invólucro ou alguma coisa que o vírus ele não vai fazer efeito. Reconheça o núcleo, o que quer que seja do vírus. Então é injetado vírus inativado. Um tipo é o Live Attenuated Virus, que é o LAV. É um vírus que está vivo ainda, mas ele está atenuado, ele não tem efeito, ele não consegue se proliferar. Então esse é um tipo de plataforma de vírus também. Nós temos 5 tipos de não replicante viral vector. O que é vetor viral? O vírus ele não consegue viver fora de uma célula, ele precisa entrar numa célula para poder se replicar. Então vetores virais são usados inclusive para tratamento genético, por exemplo. Criado um vetor viral em que essa maquininha vai entrar nas células e vai substituir um gene defeituoso por um gene bom. É um tipo de tratamento que não tem a ver com o nosso assunto, mas é usado o vetor viral. E nesse caso aqui é usado para a criação de vacinas. Então são 5 tipos de vacinas sendo criadas por 5 laboratórios diferentes, tentando, criar. 15 tipos de vacinas estão seguindo a plataforma Protein Subunit, a subunidade proteica, ou seja, pega um pedaço de uma proteína do vírus, normalmente da parte externa, que ele vai entrar em contato com o pulmão, e aplica ela no corpo para que o corpo possa reconhecer essa proteína quando o vírus entrar e atacar o vírus através dessa proteína. Replicante viral vector é o mesmo que o não replicante, só que esse daqui os vírus conseguem se reproduzir, né? O vírus não, o vetor. Então são 3 tipos de vacina sendo criada nesse estilo. Esse aqui já falei junto com o DNA e o RNA, temos 7 tipos. Virus-like particle, então é uma partícula do vírus ou do próprio ou sintetizada para ajudar o nosso corpo a reconhecer esse vírus no corpo. E 5 de plataformas desconhecidas que ainda estão em teste, certo? Então esse aqui é o resumo do que está acontecendo no mundo. São 3 frentes de batalha: diagnóstico, tratamento e vacinas.
Agora eu vou seguir, nós estamos com 14 minutos de vídeo, esse foi o resumo, se você quiser parar por aqui, mas eu vou seguir com a leitura do artigo completo e quero mostrar para vocês como que funciona esses três tipos de frente de batalha. Conforme o número de casos de Covid continuar a crescer, né, a disparar, os pesquisadores do sistema de saúde em todo o mundo estão trabalhando incansavelmente para descobrir novas formas de inovação médica para salvar vidas. O projeto dessas empresas estão divididos em três tipos distintos: diagnóstico, achar efetivamente rapidamente a doença, diagnosticar, detectar em primeiro lugar. Os tratamentos, que seriam aliviar os sintomas das pessoas que estão doentes, para que elas tenham uma experiência de um sintoma bem tranquilo, que possa baixar a mortalidade. E as vacinas queria prevenir a transmissão, tornando a população imune ao Covid-19, né? Esse gráfico abaixo é cortesia dessa empresa Arx Ventures, uma empresa de capital focada em ciências da vida e investimentos tecnológicos. Então, conhecimento é poder. Vamos lá para a primeira parte, que é a parte de diagnóstico. Eu vou dar um zoom aqui. Eu acho que fica mais fácil de reconhecer as letrinhas aqui. O teste durante a pandemia é um ponto de contenção. Se você não tem uma grande quantidade de teste, você não consegue ter uma precisão em rastrear como que a doença se espalha. E aí a mortalidade acaba aumentando. Testes baratos que oferecem resultados rápidos são o objetivo desse tipo de pesquisa. Então aqui algumas companhias que estão fazendo kits de testes de todo tipo, né? Então você pode ver aqui a primeira sequência, que é tudo FDA, a segunda sequência é europeu, e aqui tem um LDT, que desculpa, não conheço, né? E alguns aqui, os últimos três foram descontinuados, provavelmente porque não atingiram um certo patamar de qualidade. Então, por exemplo, empresas como Abbott, BGT, a CDC, a Roche, o Laboratório Roche, a Mesa Biotech, né? Então, o produto aqui, ó, Real-Time SARS-CoV-2 da Abbott, o tempo de resultado é de 4 a 6 horas, o tipo de teste é PCR, Idenal Covid-19 teste da Abbott, o tipo é isotérmico, o tempo é menor que 1 hora, Avelino Cov2 da Avelino Labs, deixa eu ver se tá ok aqui, dá para enxergar, melhorou, né? PCR também, então um monte, a maioria aqui é PCR, né? A maioria é PCR. Em relação a tempo, esse real time 3 horas, BioFire menos de 1 hora, esse da CDC de 24 a 72 horas, Expert SARS da Cepheid menos de 1 hora, esse Simplexa da Diasorin Molecular 1 hora, da Genmark 2 horas, da Hologic 3 horas, da LabCorp 24 horas, Luminex demora 4 horas, Mesa Biotech menos de 1 hora, PerkinElmer 4 a 6 horas, Primer Design 2 horas, esse Quest da empresa Quest de 96 a 120 horas. Então é um teste que provavelmente, a não ser que seja muito barato, né? Tem que ver também, não é só a hora, tem que ver o preço, né? Porque são milhares e milhares de testes que tem que ser feito.
a Quidel 4 a 6 horas, a Roche 24 horas, Thermo Fisher 4 horas, Wadsworth Center do estado de Nova York, do departamento de saúde lá do CDC americano, 24 a 72 horas. Na parte da Europa nós temos a 3D Medicines de 4 a 6 horas, a B-Analytic 4 a 6 horas, Anatolia Genworks 2 horas, Aus Diagnostics 4 a 6 horas, Bioneer 8 horas, Cancer Hope 2 horas, Certest Biotech 3 horas, Co-Diagnostics de 1 a 2 horas, Credo Diagnóstico Biomédico menos que 1 hora, a Genômica 5 horas, Cogene 4 a 6 horas, Ozang Healthcare 4 a 6 horas, Qiagen 1 hora, CGN 4 horas, Solgent 2 horas, Vision Medicals mais que 12 horas, a Beijing Applied Biological de 4 a 6 horas. Esse aqui é da China, né? O país original do vírus chinês. Aí. Carbon Health 72 a 144 horas, Early Well 48 horas, foi descontinuado e o NERC descontinuado. Então essa é a lista de testes atuais sendo desenvolvidos ou vendidos no mundo, né? Então quando fala o país fez uma licitação e comprou teste, tem que ver que não é simples, tem que descobrir o que foi que compraram, né? E qual é o tempo de resposta e qual o preço que pagaram. Então, o objetivo final de empresas como a Bot ou BioFire é criar um teste que produz resultados acurados e no tempo tão baixo quanto alguns poucos minutos. Bom, agora a parte do tratamento, né? Na batalha, na linha de frente aí com o coronavírus, nas trincheiras com o coronavírus. Enquanto a maioria dos infectados somente experimenta sintomas menores, a doença pode causar problemas severos em alguns casos, resultando em morte. Muitas das formas de tratamento caem em uma de duas categorias: o tratamento de sintomas respiratórios e o tratamento antiviral para evitar o vírus de crescer. O tratamento respiratório é principalmente evitar a inflamação e o antiviral é evitar que o vírus se multiplique. Então, basicamente essas duas categorias que estão sendo desenvolvidas os tratamentos. E aí nós temos aqui essa lista. O site, eu coloquei o link desse site aqui embaixo na descrição se você quiser olhar. Então, vamos ler aqui essa lista de tipos de tratamento. O pessoal fala só da cloroquina. A cloroquina é apenas um tipo e está sendo testada, testada como caso clínico. E aí, no momento, está sendo usado pelo nosso Ministério da Saúde brasileiro apenas em casos de pessoas, como se diz, já internadas, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento, pode ser que a dosagem seja confirmada ou o tempo de tratamento seja confirmado diferente, enfim. Então a Caletra, que é um lopinavir ou ritonavir da empresa AbbVie, que é um inibidor de protease, né, proteico do vírus HIV. Esse falhou, o estágio que ele está é que ele falhou o teste. Então esse tratamento desse HIV falhou, mas existe outros com tratamento desse remédio aqui para HIV. Então os dois primeiros aqui falharam, feito pela China. O Arbidol também falhou. E o terceiro aqui feito pela China, que está na fase 4. Lembra daquelas fases que eu coloquei logo no início? É um remédio, ritonavir, para hepatite C e inibidor do vírus do HIV. O objetivo do tratamento é tratar a pneumonia. Esse aqui ainda está avançando e por estar na fase 4 tem aí uma grande chance de seguir mais um pouquinho, né? O Actemra da Roche é um inibidor IL-6, está na fase 3 já. Ele é um anti-inflamatório
e está sendo feito nos Estados Unidos. A fase de teste está sendo feita nos Estados Unidos. Então esses três seguintes aqui são dos Estados Unidos, três anti-inflamatórios: o Lesinlumab da empresa Humanition, um anti-GM-CSF, e o CD24 da empresa Oncoimmune, que é também um IL-6 inhibitor, quer dizer, inibidor da proteína IL-6, né? O Prescobix está sendo testado na China, tratamento de pneumonia, está em fase 3, também é um remédio para HIV. Colchicine, no Instituto Montreal, no Canadá. Então é um disruptor de tubulin, né? Não conheço o termo. É um tratamento anti-inflamatório, está em fase 3 também. Então esses na fase falhou, fase 4, fase 3, agora entra fase 2, 3, fase 2, fase 1, 2, fase 1. Então nós estamos olhando em ordem de fase qual que estava mais avançado. Então agora nós estamos na fase entre a fase 2 e 3. Então tem um americano chama Kevzara, que é um inibidor IL-6 também anti-inflamatório. A Universidade de Minnesota, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, está em fase 2 ou 3, está passando da fase 2 para 3. Ele é um antiviral para evitar o crescimento do vírus. Então, para esse aqui principalmente, que ficou super famoso, aqui está a situação dele. Essa situação, não sei como que está exatamente hoje, dia 5 de abril, mas esse texto aqui é de 4 dias atrás. Aí temos 2 chineses e um conjunto americano, chinês e Coreia do Sul. Então os 2 chineses é o Avigan e o Avastin. O Avigan da Fujifilm, a empresa Fujifilm, e o Avastin da Roche. Um inibidor de RNA e um inibidor VEGF. O primeiro é um antiviral e o segundo é tratamento de pneumonia, também fase 2 e 3, esses 2 chineses. O Redemsivir da empresa Gilead é um analógico de adenosina, um análogo à adenosina, está em fase 2 agora, que é para evitar crescimento, é um antiviral, né? Em conjunto 3 países, americano, chinês e Coreia. Ainda em fase 2, o Leronlimab, que é o Pro 140, aí, é um antagonista CCR5, é um anti-inflamatório em estudo nos Estados Unidos. Outro anti-inflamatório americano em fase 2, da empresa Neurox, é o Aviptadil. O SN-GOT, da empresa Sinargen, é um IFN beta 1A, está em fase 2, tratamento de respiratório, doença respiratória, está sendo testado na Inglaterra. Um outro anti-inflamatório sendo testado na China é o Gilenya, da Novartis, fase 2 também. E um tratamento de pneumonia, também lá, fase 2, um inibidor PD1, é o Airuica. Pronto, saindo da fase 1 para 2, na fase intervalo entre 1 e 2, está o Mesenchymal Stem Cells, regeneração de tecido, é um anti-inflamatório e regenerador de tecidos. Talvez esse daqui, né, regenerar tecido, principalmente do pulmão, né, que está quando a pessoa se cura, mesmo assim ela fica com uma perda de capacidade pulmonar. Talvez seja esse o objetivo. Isso é uma especulação, né? Regeneração de tecido. Em fase 1, 2 americanos, Losartan e o Ginsilumab. O Losartan da Universidade de Minnesota e o Ginsilumab de Roivant, um inibidor ATIR e um anti-GM-CSF. Então, o primeiro para reduzir as falhas dos órgãos vitais e o segundo anti-inflamatório. Em observação na Itália, temos um anti-inflamatório que é um inibidor IL-6 chamado Sylvant, da EUSA Pharma. E
em caso de uso de emergência, é um antiviral e anti-inflamatório para produzir anticorpos, né? É a plasmaferesis da Monte Sinai, né? Então essa é a gama de tratamentos, das quais apenas um é o famoso cloroquina, né? E as fases em que eles estão. Infelizmente, os dois que chegaram na fase final aqui falharam o teste clínico, mas tem um monte andando na fila aqui para sair um tratamento. Agora vamos dar uma olhada no resultado, né, no desenvolvimento das vacinas. O progresso que parece que está sendo olhado mais de perto pelo público é o desenvolvimento da vacina. Eu não sei porque seria isso. Está escrito aqui que seja o que o público tem mais interesse. Eu acho que o público tem mais interesse no tratamento no momento. Todo mundo sabe que a vacina vai ser mais demorada. Criar uma vacina segura não é fácil. Graças ao rápido progresso feito por uma variedade de razões, onde eu estava, informações compartilhadas, por exemplo, o sequenciamento genético, que em grande parte foi feito pelo time do Brasil, ajuda no tratamento, no desenvolvimento de vacina. Outro fator que tem contribuído para a velocidade do desenvolvimento são o fato de que os pesquisadores do sistema de saúde já conheciam essa categoria de vírus chamada coronavírus. Então o Covid-19 é um tipo de vírus coronavírus. Já tem alguns estudos aí, já tem muitos estudos em cima dessa categoria de vírus. Então vamos dar uma olhada aqui quantas vacinas nós temos. Nós temos só 6 aqui na lista, mas um total em 41 em desenvolvimento pré-clínico. E esses números aqui que eu já falei no gráfico anterior, né? Como que são as plataformas de cada um. Então vamos ler esses 6 tipos aqui. Tem uma vacina chamada mRNA-1273 da companhia Moderna nos Estados Unidos. A plataforma dela, ou seja, como que ela atua com um pedaço de DNA, do RNA do vírus. Está em fase 1, o primeiro paciente foi dosado. A primeira dose humana consiste de um fugiu a palavra strand, é um pedacinho do RNA sintético desenhado para criar uma resposta imunológica que produz antivírus contra o COVID-2, né, o Covid-19. Ele tem esse nome, SARS-CoV-2. Na China, em fase 1, com a plataforma de vetor viral não replicante da empresa CanSino, tem a vacina AD5-nCoV, né? A descrição: benefícios de um sucesso com a vacina do vírus de Ebola. Essa vacina está sendo desenvolvida baseada em vetor viral, o adenovírus, para aplicar, né, entregar antígenos do Covid-19 e com isso disparar a produção aí de anticorpos. Na Inglaterra, da fase 1 indo para a fase 2 já. Então aqui o gráfico está de ponta cabeça em relação ao anterior, tá? Para baixo está mais avançado. A Universidade de Oxford está criando uma vacina chamada Shadox1 do Covid-19, que é baseada também em vetor viral não replicante. Eles já alistaram mais de 500 indivíduos para testar o candidato que usa este vetor não replicante para injetar RNA do vírus nas células, né, para que o nosso corpo reconheça o RNA desses vírus. Uma outra da China indo da fase 1 para a fase 2, que é o LV-SMEMP-DC.
é do laboratório Shenzhen Genoimmune Medical Institute, né? Então aqui a plataforma dela é o lentiviral. Começou com um teste cedo. Essa vacina do vetor lentiviral. O que é esse lentiviral? É vírus mais inócuo, para injetar mini genes para modificar células dendríticas e ativar as nossas células T. Células T são os nossos soldados, né, do sistema imunológico. Tem uma aqui que eu achei interessante, que fazia tempo que eu não ouvia falar, a vacina BCG. A vacina BCG está sendo estudada como uma alternativa aqui. Essa bandeirinha da Holanda, né? Pelo grupo de pesquisa aqui, Research Group da Holanda, grupo de pesquisa. É um Live Attenuated Virus, LAV. Então é um vírus vivo, mas atenuado. Então estão repurposing, adaptando a vacina BCG, originalmente para tuberculose, para lutar contra o Covid-19, né? Principalmente sendo aplicada para o pessoal do sistema de saúde que tem alto risco de infecção. 1.000 indivíduos já foram alistados aí em 8 hospitais para receber essa vacina ou um placebo. Então ainda tem esse tipo de teste, né, que é usado. Você tem que ter um grupo que não recebe nada, um grupo que recebe a vacina, um grupo que recebe o placebo, e analisar os 3 grupos para ver se é realmente estatisticamente relevante, se a vacina faz efeito. Não adianta ficar dando vacina à torta e à direita, misturando vacina, se você não tem um método científico para testar. E a Austrália, né, no Murdoch Children's Research Institute, também está testando a vacina BCG, também está em fase avançada, da fase 2 para 3 já. Os testes serão conduzidos para pessoas aleatórias, de centros diferentes, da vacina de tuberculose em 4.000 pessoas que trabalham com a área de saúde, né, por toda a Austrália, né? Bom, com isso eu acabo de ler aqui a nossa reportagem. Na verdade não é uma reportagem, é uma página de estatística que vai ser atualizada conforme estes estudos vão sendo desenvolvidos mais. Uma das mais promissoras vacinas é o mRNA 1273. Essa vacina, desenvolvida pela terapêutica Moderna, com extrema urgência, está pulando diretamente para testes humanos antes mesmo de ser testada em animais. Se tudo correr bem, no estado de Washington, a companhia espera que terá uma versão inicial da vacina para o outono de 2020. O outono americano é setembro, né? Para setembro de 2020. E essa vacina seria dada principalmente para grupos de riscos esse ano. E depois, conforme uma nova versão melhor, ou mais barata ou mais eficaz apareça, e mais testes sejam feitos, aí a vacina avança. No final da linha estão 15 tipos de vacinas do tipo subunit, que usam pedacinhos dos vírus, né? Esse método de vacinação usa fragmento do patógeno, tipicamente uma proteína da superfície, para ativar uma resposta imunológica, ensinando ao corpo como lutar contra a doença sem, na verdade, introduzir o patógeno vivo. Então, o resumo aqui: não existe um final, um grande vencedor aqui nos tipos de tratamento, vacina ou diagnóstico. O que existe é um conjunto, né? Quer dizer, aqui ele fala assim: não há silver bullet, não existe bala de prata para resolver essa pandemia. O cenário mais provável é que são times de pesquisadores do mundo todo virão com soluções
que vão incrementalmente ajudar a parar o contágio desse vírus, mitigar os sintomas dos infectados e diminuir o número de mortes no geral. Conforme as soluções mais recentes vão sendo colocadas no mercado, também continuam a pesquisa e novas soluções com mais tempo de caso de estudo e mais efetivas vão aparecendo nos meses seguintes. Nós só podemos ter a esperança de que aprendamos a lutar contra o Covid e que no futuro possamos aí segurar esse tipo de pandemia, esse tipo de epidemia antes que se torne uma pandemia. E a última frase aqui, eu acho que é uma frase que a gente pode fechar o vídeo, é que para nós que não somos da área de saúde, nos resta fazer o melhor com o isolamento para tentar baixar o pico da curva. O que significa isso? Que se você em um país todo mundo se contamina muito rapidamente, e esse vírus tem essa capacidade de fazer todo mundo se contaminar muito rapidamente, o sistema de saúde colapsa e aí não tem espaço para todo mundo. O nosso sistema de saúde não é dos melhores do mundo, a gente sabe que anos e anos a gente vê todo tipo de situação nos hospitais. Então, se chega um monte de gente de uma vez, o número de mortos por falta de atendimento, falta de leito vai lá para cima. Então o que a gente tem que fazer é se manter isolado. Se você tem que trabalhar, vá com muito cuidado, se proteja, use máscara, passe álcool gel nas mãos, fique à distância das pessoas, não tenha contato físico, evite contato também com objetos, com qualquer tipo de... Você pode subir uma escada sem segurar no passador, para que vai segurar, né? No batente da porta. Então evita qualquer tipo de contato e com isso o crescimento do número de infectados é mais suave. O problema tem sempre prós e contras, né? Nós temos um problema com a economia também. A economia não pode ficar parada tanto tempo, porque a economia também mata. A economia mata de fome, mata de suicídio por desemprego. Então, o que acontece? Tem que haver um balanço. É um número difícil, não se pode calcular, mas a gente está falando em balanço de mortos entre vírus e economia. Então, o que a gente tem que fazer agora é se cuidar para que isso seja espalhado no maior tempo, para que não acumule todo mundo nos hospitais num tempo único. Então, espalhar é isso que eles chamam de abaixar a curva. E o lado ruim é que é mais tempo de crise, mais tempo de quarentena, mais tempo esperando a solução. Mas é melhor esperar mais tempo e resolver isso depois, com calma, conforme esses remédios, tratamentos vão surgindo, vacina, do que de repente todo mundo pegar essa doença aí e colapsar todo o sistema. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você aí uma nova visão do que é o combate à epidemia. Como você vê a noticinha de zap, noticinha aconteceu isso, aconteceu aquilo. No mundo científico não é nada assim simples, não é surgiu uma bala de prata. Não acredite em remédio milagroso. O que existe é a pesquisa científica. O governo, através do contato oficial do governo, pronunciamento e tudo, vai sempre tentar falar para a população aquele medicamento ou aquela solução que vai tentar resolver, porque ele precisa dar uma mensagem simples e de esperança. Mas se você tem capacidade de entender todo esse processo sem ser simplista, então é importante que você saiba que não existe solução mágica. O que existe é um comportamento aí de todo um sistema de pesquisa trabalhando em conjunto com todo mundo para a gente sair dessa, e de preferência eu acho que com a grande esperança todos nós vamos sair mais fortalecidos.
Obrigado, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que valeu a pena. Uma boa noite, se cuidem e se protejam.